fiel. Hoje vamos com um breve de informação dessa segunda-feira, dia 26 de março de 2026. Nessa segunda-feira, nesse breve de informação, vamos falar do adversário do Corinthians na Copa do Brasil e a repercussão do Corinthians e Flamengo ontem na Neoquímica Arena, jogo pela 8ª rodada entre o Flamengo e Corinthians que empataram em 1-1. Eu me chamo Rubinilson, vem comigo. Antes disso, se inscreve no nosso canal, acione o sininho para receber a notificação, deixa aquele like, se inscreva em nosso canal e seja membro, me ajuda a crescer. Vem comigo, roda a vinheta. Então vamos já com um brinde de informação. Saiu aí hoje o adversário do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians conheceu seu primeiro adversário na busca pelo bicampeonato consecutivo. Como atual campeão, o Timão entra em campo diretamente na 5ª fase. Adversário é o Barra de Santa Catarina. O primeiro jogo será entre dia 22 ou 23 de abril e a decisão de vaga será no Neoquímica Arena, dia 13 e 14 de abril aí, dia 13 a 14 de março. Aí com a data aí, com a CBF vai definir essas datas então. Corinthians e Barra nunca se enfrentaram, primeira vez no confronto das duas equipes, né? Barra de Santa Catarina. O Corinthians está na 5ª fase da Copa do Brasil. Esse é o aniversário desse ano aí, o primeiro duelo do Corinthians na Copa do Brasil, então diante do Barra de Santa Catarina. Vale lembrar aí, então que o primeiro jogo de ida será em Santa Catarina, entre 22 e 23, a CBF vai definir a data, e o jogo de volta dia 13 e 14 de maio, com a definição da data aí da CBF. Deixe o seu comentário e fala aí o que você achou desse adversário do Corinthians na Copa do Brasil, o Barra Futebol Clube. Vai lembrar que o Corinthians é atual campeão da Copa do Brasil, busca aí o seu 5º título aí dessa competição. E olha aí nessa Copa do Brasil 2026, o Coringão aí, a busca de um bi consecutivo da Copa do Brasil. A repercussão entre Corinthians e Flamengo. Após o empate de ontem na Neoquímica Arena pela 8ª rodada do Campeonato Brasileirão, o clima é de cobrança. Preocupação com o Mendes. O atacante sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele deve ser avaliado pelo departamento médico com a possibilidade de ser cortado no amistoso da seleção holandesa nessa data FIFA. Polêmica do celular. O Mendes foi flagrado usando o celular no banco de reserva após ser substituído e gerou críticas internas e repercussão internacional. O jogador justificou o uso para comunicar sobre a lesão. Teve uma hora que ele estava conversando com alguém no celular, aí a comissão técnica do Corinthians chegou até avisando ele, ó, desliga aí, agora não é o momento. O Memphis Depay, depois da contusão, ele quer se tratar na Holanda. Esse é um dos motivos da diretoria já ter ficado chateado com ele, pensando que será que o departamento médico do clube, será que não consegue recuperar o jogador? Aí o jogador pediu autorização para que fosse se tratar dessa contusão na Holanda, viajando já para a Holanda para poder fazer o tratamento, para ver se consegue ter condições de jogar do jogo do amistoso da Holanda na pré-convocação. Então esse é um dos motivos do celular que o Memphis Depay ontem, durante a partida, estava comunicando o pessoal da Holanda, a seleção holandesa, e é a repercussão chata hoje que teve entre o Memphis Depay e a diretoria do Corinthians sobre o tratamento dele
lá na Holanda, então esse foi um dos motivos. A situação do Dorival, o diretor de futebol Marcelo Paz bancou a permanência do técnico Dorival Júnior, pedindo a paciência à torcida, apesar da sequência de 7 jogos sem vitória no Brasileiro. São 5 vitórias no Brasileiro, você vê, quando não vence as 5 vitórias, 5 jogos no Brasileiro e 2 pelo Campeonato Paulista. Incomoda muito. O Dorival Júnior continua pressionado. Mesmo que o Marcelo Paz garante o jogador na seleção, no Corinthians, ele continua pressionado. Aí o Corinthians agora vai ter a data FIFA, o Corinthians vai ter um tempo árduo aí de 10 dias para que o Dorival Júnior consiga dar um jeito nesse time do Corinthians e volte a vencer e ter a calmaria do treinador no clube. Mas ainda é pressionado o Dorival Júnior, ainda é questionado o trabalho dele nesse ano de 2026. Esperar aí essa data FIFA e o jogo contra o Fluminense no Maracanã, que pode ser o jogo crucial aí, a permanência de Dorival Júnior ou não no Corinthians. Até o momento, Marcelo Paz garante que ele está tranquilo no cargo. Deixe aí o seu comentário sobre o Dorival Júnior. Ele continua, na sua opinião, ele merece continuar no cargo de técnico do Corinthians ou o Corinthians pensa em um novo treinador? E no caso do Memphis, deixe seu comentário também. O Memphis, está certo o Memphis querer fazer seu tratamento lá na Holanda e não aqui no Brasil? A arbitragem de ontem. A diretoria protestou formalmente contra a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, citando erros capitais e relatando necessidade de auxílio policial na suma devido à ofensa de funcionário ao clube. Durante o jogo, teve um caso lá do pênalti em cima do André, que ficou bem visível. Na minha opinião, pênalti que ele poderia ter consultado, o VAR também poderia ter chamado ele para analisar o lance, porque na hora que ele domina a bola, o pé dele é travado, bate tanto embaixo quanto em cima, deslocando o jogador caindo, não conseguindo realizar a conclusão. Pênalti legítimo. Depois, no fim do jogo, situação chata. O Rodrigo Garro foi conversar com ele, ele meteu a mão no peito do Garro, empurrou o jogador. Isso tem que ser avaliado pela CBF, na minha opinião, caso até de punição ao juiz, que em nenhum momento o juiz pode chegar, colocar a mão no jogador, empurrar, porque isso gera uma confusão, até uma agressão, dependendo da situação. Então, é para a CBF tomar cuidado e rever esse lance aí, que ele empurra o Garro e até punir aí o juiz da partida aí, o Rodrigo José Pereira de Lima. E olha aí, CBF, olha esse lance, olha o lance que aconteceu nessa partida aí, dessa confusão, e para afastá-lo ele aí do cargo de arbitragem. Com o resultado, o Corinthians termina a rodada na 11ª posição, com 11 pontos. Com 11 e a 11ª posição com 10 pontos. O Corinthians aí começa o Campeonato Brasileiro bem abaixo do que a gente esperava, jogando, apesar que o Corinthians ontem contra o Flamengo merecia um resultado positivo, jogou muito mais bola que o Flamengo, teve chances claras de gol e infelizmente não conseguiu sair do resultado de empate 1-1. Mas o resultado, o Corinthians poderia merecer um resultado melhor. Mas tem muitos jogos que o Corinthians perdeu ponto, que poderia... O Corinthians tem que empenhar também como que jogou contra o Flamengo em todos os seus jogos. Não só contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ou contra o São Paulo, que às vezes joga diferente. E tem que manter essa pegada de todos os seus adversários, dependendo, jogando em casa ou jogando fora.
E o Dorival Júnior tem que rever também sobre a situação. Hoje eu jogo com um time, quarta-feira eu jogo com outro. Hoje eu jogo com um time, quarta-feira eu jogo com outro. Dependendo da carga, tem que colocar os seus melhores para jogar. Já viu a Chapecoense durante a semana, que poderia ter um resultado melhor, tivesse levado aí o seu time principal. Poupou, não venceu contra a Chapecoense, poupou para pegar o Flamengo e também não venceu o Flamengo. E aí acaba o time sendo prejudicado em matéria de pontuação. Deixe seu comentário também se está certo o Dorival Júnior a cada rodada mexer no seu time para desgaste de jogador. O próximo jogo do Corinthians é contra depois da data FIFA, volta a campo aí em 1º de abril contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas um time carioca aí, agora jogando lá no Rio de Janeiro com o Fluminense, tentando aí reabilitar no Campeonato Brasileiro, tentando a busca da sua vitória. Você acha que o Corinthians vence o Fluminense no Maracanã? Deixe seu comentário aí também. Sua opinião é muito importante aí para o canal e para o brand de informação. Às 21 horas hoje tem o futebol feminino. O Corinthians enfrenta o América na Neoquímica Arena. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians aí tentando reabilitar depois da derrota da última rodada para o Palmeiras, tentando aí vencer o América Mineiro e voltar a vencer no Campeonato Feminino. Nesse exato momento também está tendo votação. Quem ganha? Quem ganha? O Corinthians, o América Mineiro ou empate? Dê sua opinião aí, seu comentário no futebol feminino. O jogo às 21 horas, direto da Neoquímica. E também nesse exato momento está tendo votação. Os conselheiros estão chegando no Parque São Jorge para a votação da saída do Romeu Tuma Júnior do cargo presidente do Corinthians no deliberativo lá. Então a votação aí desse cargo, afastamento do cargo do conselho, o conselho se reunir nesse momento no Parque São Jorge para definir o destino aí do Romeu Tuma Júnior, se vai deixar o cargo de deliberativo do clube ou vai mantê-lo com essa votação aí marcada para daqui a pouco no Parque São Jorge, a pedido aí do Osmar Stabile, presidente do clube. Você acha que é certo também? Deixe seu comentário aí. Se o Romeu Tuma deve ser afastado do cargo deliberativo do clube. Esse é o brand de informação desta segunda-feira, dia 26 de março de 2026. Deixa aquele comentário, deixa o seu like, acione o sininho para receber a notificação, se inscreva em nosso canal, seja membro, nos ajuda a crescer. Vamos aí bater essa meta de 1000 inscritos no canal, para a gente conseguir manter para vocês as informações do dia a dia do clube nas nossas páginas Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Muito obrigado a todos pelo carinho. Até amanhã com mais um brand de informação. Tudo sobre o Corinthians aqui na TV Corinthians você fica sabendo. Tchau!